Fique à vontade aí. Agora o horário é todo seu. Tem só uma questão aqui, avisando que deve estar gravando. Não apareceu só uma mensagem aqui? É isso mesmo. É isso? Vamos lá, então. Conversaremos, tá? Bem, então, dentro do nosso tema proposto, últimos e primeiros, e aqueles que quiserem ser menores, maiores, tá? Nós vamos perceber um pouco qual que é o aspecto dialético ou paradoxal disto, tá? Só, não sei se está interferindo, até pronto. Só apareceu uma mensagem ali. Então, vejamos. Jesus, o fato de o Messias ter se materializado, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o denominarmos Senhor, Salvador, Mestre. Hoje nós nos ateremos mais a essa dimensão de mestre, de mestre dos mestres, né? Aquele companheiro que de maneira tão simples, aos 12 anos, conversa com os doutores da lei que se surpreendem de onde vem tanta sabedoria, como que ele tem tanta clareza acerca das escrituras e como percebe a essência das letras, o espírito das letras, né? Então, é sobre esse aspecto que nós vamos trabalhar. Porque se nós pensarmos assim, Jesus ele já tinha influência dos profetas, ele já tinha os seus representantes, a possibilidade da mediunidade, das possibilidades todas de comunicação. Mas por que necessariamente ele mesmo viria? Bem, a questão máxima é o testemunho de amor com o sacrifício da própria vida física. Essa é a máxima. As mensagens de amor, né? Como sendo Deus de amor, importantíssimas, porque nós estamos instruídos para a hipótese de temermos a Deus. É complicado, um Deus que temos que temer, e Jesus pega e nos liberta até desse peso, né? Mas para que ele nos ensine o caminho, quando ele diz assim, de onde eu vim, a casa do Pai, vós conheceis o caminho, para onde eu vou e tal. Mas quando Jesus diz que ele vai e que nós conhecemos o caminho, é uma questão estranha, né? Possivelmente nós conhecemos o caminho como se fosse uma trilha, descendo. Que nós primeiro simplificamos, como se tivéssemos sido expulsos do paraíso, e agora nós estamos evoluindo. Eu ia falar evolucionando, mas essas palavras assim, só para impressionar, se eu achar alguma mais no meio do estudo, eu uso, tá? Então, Jesus tem que, quando ele vem de lá, conscientemente crístico, mas nós precisamos alcançar esse grau de consciência e subir. Jesus vem nos ensinar o caminho. Buda, que foi enviado uns 4 séculos antes, ele já diz, olha, eu de onde estava, percebi a humanidade perdida em labirintos, né, despenhadeiros, eu me compadeci, eu desci para lhes ensinar o caminho. Então, Jesus veio para mostrar o caminho. Mas quando chega aqui, aí os elementos que a gente precisa para introduzir, ficar muito... daqui a pouco nós vamos falar de Saulo, vai ficar tudo mais claro, tá? Alguns elementos fundamentais que nós precisamos para entender. Primeiramente, é a questão de sermos espírito e matéria. Muda muito. Em outros estudos, algumas questões que nós já citamos, mas olha só, quando naquele livro Introdução do livro Renúncia, quando o Paulo me impressionava muito, ele conversando com outros espíritos e orientando, e o pessoal, estou com medo, vou falir. Ele fala, não, nós temos a orientação espiritual do mestre e tal, mas eu fali das outras vezes. Ele falou, não, mas dessa vez é diferente, mas outros, se chegar lá, depois eu não vou lembrar, eu vou falhar novamente. Ele falou, não, nós teremos as companhias de orientações espirituais, e consolando todo mundo, Pólux, né? Quando os companheiros que ele encoraja se afastam, ele mesmo se compenetra e fica angustiado. Ele se angustia porque ele também tinha receio de chegar aqui e esquecer. E tanto tem a ver que a espiritualidade diz assim, o irmão Pólux será o padre Carlos, né? Período medieval, e nós já temos de antemão a certeza de que ele ainda vai fracassar, ainda vai ter muita dificuldade, vai provocar muito mal. Mas o irmão Alcione vai ajudá-lo. Aí vem com aquele atenuante, com a orientação, para auxiliá-lo. Mas como assim, gente? Paulo estava esclarecido, ele estava com instruções importantes, ele fez o exame de consciência, ele reconsiderou as suas vidas e chega aqui
ele reincide. Porque quando nós chegamos ao plano material, aí um dado inicial, é que o nosso cérebro é novo. Então, quando a gente fala a teoria da tábula rasa, de que nós estamos zerados, né? O nosso cérebro ele está sendo estruturado. E nós temos as impressões sensoriais do que está à nossa volta e achamos que somos todo. E até quando nós começamos a distinguir o interior e o exterior, o nosso ser e o que nos é externo, nós ainda misturamos isso, porque primeiro a gente acha que é misturado, depois a gente acha que faz parte de nós. E depois nós passamos a achar que nós somos o centro. Na estruturação do ego, então, nós vamos estruturando. Então, nós ficamos na fase do egocentrismo, porque a gente não quer dividir brinquedo, a gente tem ciúme dos familiares, isso a gente continua tendo, né? Mas a gente tem ciúme dos familiares, das coisas, do dinheiro, do tempo, do elogio. Nós ficamos desse modo, o nosso ego ainda fica assim, limitado. E como nós estamos imersos, a palavra imerso era importantíssima na nova sociologia, nós estamos tão misturados que nós nos julgamos que somos aquilo que temos e o lugar em que nós estamos. Então, é o sobrenome da família, quanto nós temos de matéria, quanto temos de dinheiro, quanto temos de prestígio. E isso é danoso, porque confunde de tal modo o sentido que eis-nos julgando que somos seres meramente biológicos. É claro que por instinto de conservação a gente tem pavor da morte. E é compreensível também que haja uma tendência nossa de entrarmos em estado de competição com as outras criaturas, de concorrência. Como se nós estivéssemos no meio de uma arena, né, social, buscando a prosperidade, o triunfo, a ascensão, a realização, a autoafirmação. Bem, estamos assim. A nossa lógica do ego é esta. Agora vamos a Platão, ainda elemento introdutório. Mito das cavernas. Platão usa uma comparação, né, uma metáfora, né, segundo a qual umas pessoas estavam lá dentro de uma caverna e se entretendo, né, com as sombras. E ficava ali direto. Não ocorria a eles que a sombra era reflexo dos corpos. Causa, efeito, e que as sombras não era realidade. Até essa questão de pensar em 2D e 3D, né? Acho que na época já tinha esse negócio. Agora é 5G, o negócio já está... Platão não tinha pensado nisso na época, não. Acho que não. Mas, então, lá com a sombra, e não ocorre a nós o quê? Volvermos, virarmos e olharmos que existem os corpos que originam, que causam aquelas sombras que são reflexos. E que quando alguém vai e descobre que existe a luz e que existem aqueles corpos verdadeiros e comunica para os outros, muitos não acreditam muito. É igual na escola, quando a gente conta aqui as teorias, o peixe, né, que vai, descobre que tem outros ambientes e fala que tem ambientes maiores. Tá? Nós temos outras questões. A gente, como professor, né, a gente tem a questão lá, que curiosamente, espelho. Tanta coisa assim apareceu, olha, Narciso, o narcisismo mostra para nós, a pessoa percebe a imagem, julga que é belo, acredita ser um Deus e acaba correndo afogado, ou seja, mergulhado de tal modo, imerso, de tal modo misturado, de tal modo com as questões sensoriais, que nós nos afogamos, que é quando nós parecemos assim, oprimir a nossa espiritualidade maior. Ainda do ponto de vista do espelho, a gente sonha, a gente se desdobra, a gente lembra, a gente tem alguns sinais para nos lembrarmos que nós somos espíritos. Nós não chamamos de Jesus, tá, gente? Últimos e primeiros. Você já conhece o meu estilo, meio apatralhado, meio assim, né? Vai e vem, né? Então, Alice no País das Maravilhas. Tudo a ver com o tema, né? Você sabe que eu sou, né, Gustavo? Eu sou incorrigível, sempre fui, né? Mas Alice no País das Maravilhas, curioso, ela passa por um espelho e muda de mundo, e vai para o mundo encantado. A infância tem isso, né? Mistura a fantasia com poderes, com questões que são próprias do plano espiritual. Então, se volita, se solta raio, tem os protetores, tem os lugares bem diferentes, encantados, tá? Alice no País das Maravilhas, o espelho. Paulo fala para nós sobre o espelho, Paulo de Tarso. Eis que, por enquanto, nós nos vemos como no espelho. Mas tempos virão em que seremos vistos como Deus mesmo nos vê. E o espelho tem mais essa questão, a imagem fica invertida. Então, até isso é curioso, né? Essa questão da inversão. Poxa,
Agora vamos lá, Jesus. Não é o espelho, não é a inversão, não é porque o sinal é mais, a gente colocou menos, se menos a gente colocou mais, ele até fala, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Tudo que vai além disso procede do maligno, tá? Mas Jesus precisava didaticamente mostrar para nós que essa nossa mistura com a matéria, ela é enganosa e que no Oriente atribui-se um nome muito interessante para essa coisa enfada da ilusão, né? Maia. Maia é o deus das ilusões. E que o deus das ilusões, elas não só iludem, mas elas também atraem, fascinam. Por isso é interessante na Gênesis a gente perceber que, anteriormente, né, a nós comermos do fruto do conhecimento como pensamento contínuo, já vem a tentação da serpente. Ela já rasteja, ela já sugere, ela nos influencia, ela tenta nos afastar. Então, nós misturamos um tanto de coisa, né? Os sentidos, as ilusões, o discernimento, a impressão de sermos expulsos do paraíso e a mistura com a matéria. Agora chegamos ao plano material. Houve um estudante da psicologia do desenvolvimento, do conhecimento, né, do desenvolvimento cognitivo, Jean Piaget. Piaget fazia um teste interessante com as crianças de alfabetização. Ele fazia um teste assim. Ele pedia à criança que escrevesse, colocava um desenho do boi onde é uma formiguinha. E mostrava a palavra. Qual que é o boi e qual que é a formiguinha? Qual que é o nome do boi e qual que é o nome da formiguinha? Aí a criança colocava o nome formiguinha junto com o boi. E o nome boi junto com a formiguinha. Foi assim. Agora escreva o nome para mim. Aí ele foi percebendo que, como o boi é grande, a criança achava que tinha que ter um nome grande. E como a formiguinha é pequena, ela tinha que ter o nome. Não, o boi era grande, desculpa. O boi, ele era grande, então ele tinha que ter um nome grandão, tinha que ser o formiguinha. E a formiga era pequena, então o nome dela tinha que ser boi. E quando ele pedia para escrever o nome para escrever, ele até insertava a representação gráfica, assim. Então, ele colocava um nome grande, assim, ela inventava o nome com muitas letras, de acordo com o tamanho do objeto. De novo, a questão dos sentidos. Como que isso tem a ver com o nosso ego, né? Que nós começamos a achar que a pessoa famosa, a pessoa poderosa, a pessoa rica é mais do que as outras. Aí, pelo risco da gestação junto do ego, né? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, junto com o nosso egocentrismo, a nossa egolatria, nós começamos a achar assim, eu tenho que vencer na vida, acabou. Eu vou vencer alguém, né? Ou todo mundo. E não vou vencer. Então, eu começo a achar que a minha afirmação, a minha realização está na matéria, no poder, na fama. Bem, agora já dá para a gente ter um choque de realidade para entender as linguagens de Jesus. Olha só, quando Jesus, então, fala assim, como é difícil, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque está cheio de, ele está ensimesmado. Quando nós estamos assim, ele está com o ego inchado, é isto. A ciência nos ajuda a perceber as relatividades. Por exemplo, tem um ramo do conhecimento que é a nanologia. Ela estuda o universo. E hoje o que se fala é que tanto o universo grande, né? Ele é infinito quanto o pequeno. Nanologia é isso. Achei que aqui todo mundo é novinho, só eu que não sou. Então, todo mundo vai desertar. Não, não lembro disso, não. Não, a gente estudava no livro de ciência. Vocês não, eu, né? Porque vocês são novinhos. O átomo é a partícula indivisível, é a menor partícula da matéria. Aí a gente achava, né? Beleza. Aí dividiram o átomo. Aí colocaram os quarks. Antes, eu lembro na época, o professor, para a gente fazer a gente entender, falava assim, olha, se cada pessoa fosse um átomo, nós caberíamos todos na cabeça de um alfinete, ainda sobraria espaço. Aí dividiram o átomo. Aí vem os átomos, né? Núcleos, prótons, elétrons, depois os quarks, e aí vai dividindo. Infinitamente pequenos. Versículo, partícula, vírus. Nós já vimos que o pequeno universo também é poderoso.
E ele praticamente foi pequeno, que ele nos é invisível, porque os nossos olhos não veem. Jesus fala, bem-aventurados os que não vendo, creram. Mas ele tinha que usar uma didática para isso. Então, vamos lá. Algumas analogias que Jesus usa. Ele fala do ponto de vista social, ele fala assim, ó, quando vos convidarem a uma festa, quando convidarem vocês a uma festa, não se assentem lá na frente, não, porque pode acontecer de alguém chegar, não, esse lugar está reservado, faça favor, senta lá atrás. A didática de Jesus, porque a gente entende a questão concreta, né? Senta lá atrás, porque tem outra pessoa aí que reservou esse lugar. Agora, se você senta lá atrás, olha que ótimo. Aí pode acontecer de o companheiro falar assim, não, o que você está fazendo aí atrás, não? Vem aqui para frente, você é meu convidado. Aí você se sente distinto, né? Sai de lá e senta lá na frente, porque você foi convidado. Jesus usou uma didática tão concreta, né? Eu me sinto importante, eu me sinto na frente, ele falou na época. Por que ele usou isso? Porque o sinédrio, os sacerdotes, lembram que Jesus falava assim? Não façam como aqueles que vão para as praças, orar em voz alta, deixam as barbas grandes e as roupas espalhafatosas. Ele dizia, mais ou menos, hoje ele diz assim, se pavoneando, como se pavão tivesse culpa, né, gente? Mas vocês entenderam, né? É uma... Bem, então, Jesus usa essa didática, mas ela ainda não é suficiente, né? Tem uma outra forma que ele usa, material didático. A gente, quando vai ensinar matemática fundamental, a gente usa material concreto no início. Então, você usa pedrinha para contar, para segurar, para dividir. Aí depois você fala a barra de chocolate, a gente fica doido para comer o chocolate quando o professor fala isso, mas tudo bem. As barrinhas para entender divisão. Aí o ábaco, né? O quadro, valor de lugar. Aí vocês percebem que depois o que é material some e fica abstraído e a gente entende, abstrai. A espiritualidade fez isso conosco. Usou as mesas girantes e começou pela base material, causas primárias. Depois ela foi para o que nos instigava, o mundo espiritual. Depois ela foi para as leis morais. E depois, penas e gozos. Olha a didática de Kardec. Ele, como pedagogo, ele usou o material concreto e depois usou o material abstrato. Como nós temos dificuldade de fazer essa transição, Jesus usa alguns elementos. Ele pega, nós vamos chegar daqui a pouco na pessoa. Nós estamos usando, por enquanto, a didática de Jesus, mestre, tá? Então, Jesus sempre diz assim, que uma pessoa perdeu uma dracma, né? Uma dracma, um valor, né? Uma coisa de valor lá na casa e tal, custou para encontrar, e na época não tinha, mas ele falou, São Longuinho, me ajuda, deu 3 pulinhos, jogou a semente da romã para trás e conseguiu achar a dracma e ficou toda satisfeita, né? Ele fala do reino dos céus, com que didática? Do invisível. Aqui compararei o reino dos céus com um terreno, pronto, porque senão a gente não entende. Tem que passar pelo nosso sentido primeiro. É comparável ao reino dos céus. Por quê? Você vai, descobre o reino dos céus e vende tudo que você tem para comprar aquele terreno. Vale a pena você sair no lucro, ó, terreno. Aí Jesus fala dessa maneira, a gente pensa, poxa, então o reino dos céus, vender tudo que tem. Aí ele usa mais expressão de radicalidade, né? Não há ninguém que não tenha largado pai, mãe, irmão, irmã, casa por amor de mim. Olha o eu, né? Abdicar de tudo que é exterior e perceber por amor de mim, por amor do autoconhecimento, da evolução, do desenvolvimento do ser, tal, que haja largar tudo que é exterior, compenetrado por amor de si. E que já não receba neste mundo o cêntuplo, porque o reino do céu está dentro de nós. Então a pessoa fica feliz, mesmo que o ambiente esteja perturbado, mesmo que não tenha fama, poder e riqueza. Aí ele usa outra expressão. O grão de trigo. Não, vamos usar antes a hortaliça lá, tá? O grão de mostarda. Né? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Ele diz é o menor dos grãos, né? O menor dos grãos. E que depois se torna a maior das hortaliças. Olha Jesus dizendo do pequeno universo e do grande universo. Olha como Jesus está dizendo do quase invisível para algo muito visível. Que nós melhoramos um pouco e frutificamos muito. De novo, Jesus está falando dessa didática. Né?
Daqui a pouco nós teremos um exemplo mais concretíssimo, tá, gente? Vai ser a hora que ficar mais abstrata que vai ficar mais concreto. Olha só, outro paradoxo, a dialética também que eu estou fazendo com vocês e comigo, né? Então, aí Jesus fala do grão de trigo. Se o grão de trigo caindo por terra não morre, ele fica sozinho. Porém, se ele morre, produz muito fruto. Se o grão de trigo, já é pequeno, cai por terra e não morre, mesmo sendo pequeno, fica ali. Mas se ele morre, se ele se transforma, se ele é trabalhado interiormente, né, rende muito fruto. Se é a questão do ego e da persona, e eu fico no plano material, vegetativo, vida comum, eu fico comum. Aí Jesus diz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Zumbis, né? Tem uma parte de, eu não sei se é Paulo, acho que é Jesus, não, Jesus, ele cura um cego, e quando o cego começa a ver propositadamente, o Emmanuel fez comentários sobre isso, é linda essa parte, porque fala assim, o que você está vendo? Ele começou a ver, né? Ao acompanhar assim, eu vejo homens como se fossem árvores. Olha que poderoso. Uma amiga minha uma vez fez comigo, falou assim, você não viaja? Eu falei, não. Você anda de bicicleta? Eu falei, também não. Você mergulha? Eu falei, também não. Aí eu falei, tanto que eu não faço. Aí eu falo assim, amigo, você é praticamente uma árvore, né? Eu pensei assim, é mesmo, verdade. Mas o sentido que o companheiro fala é como se fossem vultos, assim, árvores, né? Como se fossem seres sonambúlicos, anímicos, animalizados, vegetativos, cresce, pá, morre. Então, Jesus, olha as didáticas que ele vai usando, nós as citamos. E a festa, a cerimônia, em primeiro lugar, já citamos o grão de trigo, o grão de mostarda. Quando Jesus chega a dracma perdida, quando Jesus chega a dizer para nós que quando ele coloca como material concreto, como o ábaco do nosso, o ábaco dele é eu e o próximo, né? Material concreto dele. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faze a outro o que queres que te faça. Não faça a ele, você não quer que faça a você. O ábaco. No sistema binário, os computadores funcionam assim. E ele diz que o segundo mandamento é quase tão importante quanto o primeiro. O primeiro e o segundo se fundem, são praticamente a mesma coisa. Resumiu, nisso está a lei e os profetas. Primeiro e segundo mandamento, a síntese de tudo, que está lá nas pequeniníssimas bem-aventuranças. Mas aí Jesus precisa ser didático, porque nós somos muito assim, né, gente? Nós temos dificuldade, lembra? O jovem rico, olha, faço isso, se eu observo, se eu cumpro, então vai, vende tudo que tem. Ah, não dou conta. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, Jesus diz, como é difícil ele abrir mão de tudo, tá? Aí Jesus usa um material concretíssimo, criança. Porque naquela sociedade, a gente fala da discussão das classes, claro, classe social, como Marx vai falar, meio de produção, proletário, exército, mão de obra de reserva, mais-valia, né? Mas a questão da classe era tão diferente de quem domina, quem fica dominado, de quem tem mais desenvolvimento e quem tem menos, quem está na condição superior e inferior, que Jesus diz assim, os pobres sempre os tereis convosco. Como assim? Esse mundo não vai ficar compartilhado, fraterno, solidário, né? Sim. Mas haverá outros mundos. Sempre espíritos estão sendo criados. O pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, tem sempre espírito que é simples e ignorante, começando a jornada no universo. Deus cria o tempo todo. Uns espíritos são mais antigos, outros mais amadurecidos. Então, sempre tem um rico de conhecimento e evolução que vai ajudar outro. Mesmo quando a questão material esteja bem equacionada. Aí Jesus pega naquela época, olha só, os primeiros dos primeiros eram os romanos, o Império Romano. Era porque decidiu que era e acabou. E quem ia falar que não era? Eu não. Aí depois
Tá, os gregos eram muito conhecedores, produziam muito conhecimento, mas eram escravos dos romanos e eram uma casta assim, né? Filosófica, uns dedicados à guerra, muito conhecimento histórico, ensinava as crianças dos senhores lá e tal. Aí vem os judeus. Os judeus, aí a hierarquia deles, né? Os sacerdotes, os membros do sinédrio. Aí vinham os homens, os varões. Bem, daí para baixo, os pobres, os doentes, as mulheres, as crianças, dentre os doentes, os obsidiados, né? Por isso é que a questão, olha só, Jesus chega num mundo em que quer avisar da fraternidade universal, não é dos nossos afins, porque ele fala, se vós amais os que vos amam, que bem fazeis nisso, o que fazeis de diferente? Os fariseus também amam os que os amam, os deles. Mas Jesus tem que mostrar para nós, porque ele olha lá e vê uma mulher, tá? Prostituta. Vamos supor uma das hipóteses da época, tá? A mulher era dedicadíssima, amorosa, nobre, importante, e o homem, né? Machismo, patriarcalismo, leis exacerbadas, tal, deu carta de divórcio para ela porque estava interessada em outra moça. Ela foi demitida de casa. E quando ela foi para a rua, se ela voltasse para a família dela, ela voltava como fracassada e estigmatizava a família toda. Aí, às vezes, ela ficava na rua e não era aceita, ou não tinha coragem de procurar a família. Ficando na rua, tinha que sobreviver. Aí ela era assediada e passava a viver disso, ou morrer. Então, nós não sabemos a história da prostituição no tempo de Jesus, que Jesus sabia. Lembra? Mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Por quê? Porque está dizendo que a sociedade tinha culpa na situação daquela companheira. Ele conhecia a história e conhecia a falta de autoridade moral de quem estava com pedra. Eles não se apercebiam até Jesus dar aquele choque, né? Daquele despertamento neles. Então, as mulheres ficavam com figuras pequeniníssimas. É tão pequeniníssima a situação da mulher do ponto de vista da época social que quando o nosso amigo evangelista, um deles, escreve o evangelho, ele escreve assim, multiplicação dos pães, e se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem cabimento? O homem come mais do que a mulher come menos que o homem, a criança come... Que senso foi esse? E se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A notícia é assim, e deu à luz um varão. De vez em quando tem uma heroína lá no Antigo Testamento como regime de exceção, mas em regra os profetas são homens, muito porque eles entendem, né? Quando chega na Idade Média, você achava que o profeta e a médium era feiticeira, era bruxa. Estava-se extinta com fogo. Na época de Jesus, então imagine, os lunáticos que seguiam Jesus eram os epiléticos. Os possuídos eram os irmãos obsidiados e às vezes os transtornados mentais, esquizofrênicos, etc., que eram tidos por amaldiçoados. As crianças eram vir a ser quase nada. Aí Jesus pega essa criança, cheguei no ponto, está vendo? Estava demora, mas eu chego. Aí Jesus pega uma criança nesse contexto de romano, de grego, de sacerdote, de doutor da lei, de membro do sinédrio, de cidadão romano, porque comprou título, e coloca uma criança no meio da festa. Ah, estavam espantando, evitando as crianças? Não, deixa as crianças virem. Aí ela põe a criança no meio e fala, didaticamente, né? Quem não se fizer como eles não pode entrar no reino dos céus. Ah, complicou tudo. Isso complicou de um jeito que quando ele usou essa didática com Nicodemos, ele não pôs uma criança no meio. Nicodemos, que é doutor, deve ficou desorientado. Fala assim, olha, aquele que não entrar, que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ah, como que pode? Como que eu desse tamanho vou entrar no ventre da minha mãe? Você é doutor, hein? Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ele não entendeu o sentido figurado. Precisava do material concreto, por isso é que Jesus usou. Bem, por isso a reencarnação é importante.
Porque nós temos evolução progressiva. E por isso a vinda de Jesus é um sobressalto quântico na nossa evolução. Por isso é que o evangelho é incomparável, o mestre é inconfundível, e por isso é que a nossa postura tem que ser de humanidade universal, de amor a todos os próximos, sobretudo os mais necessitados. Senão o cristianismo deixa de ser diferente. A diferença do cristianismo é o quê? Caridade com sacrifício pessoal. A caridade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é abnegação e devotamento. Devotamento, dedicação. Abnegação, desinteressado, sem interesse pessoal. O espírito de caridade cristão é aquele que Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz, escreve Paulo. O que distingue o cristianismo é isso. O cristianismo não é uma pauta de conduta, não é um verniz. Ele não é um título honorífico. Ele não é, senão nós vamos voltar na questão da época de Jesus, de sermos os sacerdotes, de sermos os exegetas, os doutores da lei, de sermos os varões. É o Espírito. O Espírito promovendo a divindade dos outros espíritos como irmãos maiores, menores, tal. Não é isso que nos distingue? Se o fermento perder o seu sabor, o seu valor, né? Com que se há de fermentar? Se o sal perder seu sabor, com que se haverá de salgar? Jesus, de novo, o fermento parece invisível e faz crescer. O sal, gente, conservante, sustentador da vida no mar. Bem, então Jesus, de novo, usa esse material pedagógico. Agora nós seremos muito concretos. Eu prometi, né? Saulo de Tarso, nosso irmão. Eu amo a história de Saulo. Paulo Estevão, para mim, é especialíssimo. Mas o que me impressiona na figura de Saulo, a maneira como Jesus veio, porque ele poderia ter chamado Saulo no início. Então, é complicado, nós dissemos assim, não, Saulo no início ele fracassou. Ele não fracassou. Saulo esteve imerso em condições sociológicas, materiais, familiares, específicas para a missão que ele teria. Porque ele não estava lá pescador simplório, lá esperando o Messias, não. Ele não estava com aquela psicologia de Estevão, de Gesiel, tá, que já estava preparado. Ele tinha um temperamento mais yang, mais fogo, mais arrebatado, mas tudo bem. Mas Saulo, paralelamente com Pedro, em um mundo paralelo ali, ó, ele tem tudo. Do ponto de vista do ego e do mundo. Entendamos a situação de nosso irmão Saulo. Ele tem cidadania romana por nascimento, então ele tinha prerrogativas sociais específicas. Por exemplo, ele não podia ser supliciado, nem condenado, sem julgamento, ainda tinha direito de apelar a César. Em última instância, ele tinha que ser julgado, sentenciado por César. Porque ele era cidadão romano, então ele era blindado. Ninguém era louco de confrontar o Império Romano. Até, né, tem uma coisa, já vou eu fazer, tá vendo? Português, né? Você sabe que aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, sabe? Não é quem tem boca vai até Roma, não. O correto desse ditado é quem tem boca vaia, de vaiar. Quem tem boca vaia Roma. Porque o pessoal dizia bem assim, quem tiver consciência vai vaiar, vai protestar. Então, esse ditado vem dessa época. Mas quem que vaiava abertamente? Não. Paulo era cidadão romano por nascimento. Paulo era judeu. Ele era descendente da tribo de Benjamim. Eu gosto, para quem não sabe, de relembrar o que significava isso. Quando o mar se abriu, Moisés bateu lá e pá, a gente já vê esses 10 mandamentos, Moisés, né? Quem não vê esse filme, né? Pá, abriu assim o mar. O que acontece? Vai você. A primeira tribo que se arrojou no meio do mar foi a tribo de Benjamim. As outras seguiram. Então, a tribo de Benjamim ficou afamada por isso. E Saulo era descendente da tribo de Benjamim. Tá bom, né? Cidadão romano, descendente da tribo de Benjamim. Tá pouco, vamos aumentar isso aí? Vamos. Ele era
praticamente funcionário público. Ele já era concursado por carreira, ele tinha direito a uma cadeira no Sinédrio. E para achar pouco, então vamos mais. Quem que era o preceptor dele? Foram Gamaliel. Ok, Gamaliel? Mas você é sortudo, hein? Acho que era assim que eles falavam com ele. Romano do nascimento. Judeu descendente da tribo de Benjamim. Discípulo, pupilo de Gamaliel. Era tudo. Não, mas tem mais. O pai dele era bem sucedido comercialmente. Já melhorou, né? Mas tem mais? Tem mais. Saulo, ele era, bem sucedido, né, nos jogos, atleta, né, tal. Mas tem mais, ele era noivo de Abigail. Gente, olha, a tendência de que Saulo fosse um cidadão conservador era óbvia. Para ele, o mundo estava todo certinho, tudo ordenado. Os judeus, seu descendente. Eu, como cidadão romano, eu sou um cidadão moderno. Eu estou com carreira pública, então eu quero manter a ordem. O que vier como inovação, para mim não é boa nova. Para mim é rebelião. Era previsível que ele reagiria na defesa da lei. Conhecedor da lei, mas faltou coisa ainda. Você acha que está pouco? Não, vamos colocar mais um pouco, hein? Falava línguas. Então ele lia, e ele falava grego. Quando surge a questão de Gesiel, vou chegar em para falar de Saulo, é claro, né? É uma hora aula, vou até 6, então vamos lá. Então, quando ele se sente gigantesco e que conversa com Gesiel Estevão, ele fica abalado. Porque ele fala, mas peraí, eu falo línguas, mas isso eu não sei explicar. Eu sou cidadão romano, mas eu não entendo essa grandeza, não. Eu sou descendente da tribo de Benjamim, mas eu nunca tinha pensado por esse aspecto. O Messias, do modo que eu imagino, não preocupa que ele venha, porque para mim está tudo bom demais, para mim o mundo está ótimo do jeito que está. Não é esse Messias, é amor. Esse cara fala desse jeito, dessa maneira aí, sim, ele está no meio desse pessoal aí, coisa esquisita. Ele tem um estranhamento. Bem, o que precisou fazer com Saulo? Jesus, de novo, didaticamente, usou nosso irmão Saulo, igual fez com as crianças, com grão de trigo. Acho que a gente fala assim, caldo do cavalo, para mim é Saulo. Essa expressão, não sei se é adepto, mas se não for, passa a ser. Imagina Saulo, ele pega e empreende perseguições. Ele já estava confuso, né? Um, dois, três, a noiva dele ficou chateada, ele mandou apedrejamento de Estevão. Aí ele ainda pega uma carta de pleno poder. De novo, o ego vem e dá o caminho para cá e vai para lá. Na hora de ele se renovar, com a orientação de Abigail, com a fala de Estevão, com o conselho de Gamaliel, aí entra o lado mais do ego inflamado. Se complica. Mas as condições eram muito tendenciosas para isso. Mas ele é muito amado. E os advogados espirituais dele, simplesmente Estevão e Abigail, né? Ó, é Abigail, né? Muito bem. Eu já estava achando que eu estava falando de Alcione. Bom, a Estevão e Abigail, né? Esse advogado, ele está num cavalo, carta de poderes, iniciando as perseguições, exigindo retratação, não aceitando controvérsias, ou seja, ele se tornou ególatra, doente do ego. Doença grave, tratamento forte. Jesus maravilhoso, né? Desde que vá para o caminho de Damasco, com muitos sol de deserto, e surge aquela visão em que um sol se sobrepõe ao sol, a luz de um clarão que o sol do deserto ele era habituado, atleta e tal, mas aquele clarão derruba Saulo e o enceguece. Aí ele vira tábula rasa. Aí ele pergunta, que eu não perguntava, quem és tu? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Olha a criança surgindo, tipo André Luiz. Por que nós estamos dizendo? Porque Jesus usa a filosofia com Platão,
bem-aventurados os que não vendo creram. Usa a preparação de Pedro, que tinha um ardor por Jesus, assim que Jesus se manifesta, ele fala, a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, mas tu és Pedro, tu és Cefas. E ele já se renova, então tem a maneira pela pregação, tem a maneira pela dedução igual Platão, tem o caminho da ciência igual a nanologia, bem-aventurados os que não vendo creram a atmosfera, a transformação, a sublimação, a permuta dos átomos entre os mundos, e tem a irmã dor. Quando o nosso ego adoenta a esse ponto, Jesus que tinha dado conselho, depois é um mandamento, né? Ele sugere, pode sentar no outro lugar, valorize essa criança, renasça de novo, largue tudo que vem, tem isso aí tudo. Mas o Saulo mostra para nós que de vez em quando a gente cai do cavalo. Os nossos paradigmas e os nossos dogmas, quando eles não são divinos, eles não predominam, eles não prevalecem, eles não duram muito tempo. Porque nós precisamos evoluir. Então, na minha visão, Saulo é um material concretíssimo para nós entendermos que o maior se fez o menor. O que era primeiro na sociedade se faz o último. E o pai dele custou entender e aceitar e não deu conta. Quando Saulo começa a ser tecelão, quando ele está viajando e descobre que ele não tem nem dinheiro para pagar mais o ajudante, o guia, ele fala assim, olha, vou ter que parar por aqui, porque você pode até levar o camelo, porque daqui para frente eu não tenho mais condição de pagar. Ele nunca tinha experimentado naquela vida falta de dinheiro. E quando ele fala, trabalho por minhas próprias expensas, a fim de não ser pesado a ninguém, mas uma hora lá ele não tinha dinheiro para pagar o navio, Lucas teve que pagar para ele. Dá para perceber o que estão dizendo? Quando chega o momento, Saulo encontra a perfeita alegria de Francisco de Assis. De que maneira? Uma hora que ele apanhou, estava ensanguentado junto com Silas, né? Ensanguentado, dolorido, algemado, na cadeia, na prisão, sentindo dores e tá. Aí quase meia-noite ele fala com Silas, vamos louvar. Aí começa a cantar, orar, tal. O lugar se estremece, a cela se abre, simbolicamente, porque ninguém sai dali. Por quê? Ele anuncia para eles a salvação, a liberdade em Cristo Jesus. Olha a autoridade moral do nosso irmão Paulo, quando Saulo se torna Paulo, ensanguentado, algemado, com todos aqueles testemunhos, com toda aquela redenção, quando ele louva na hora das dificuldades, o pequeno se faz grande, o grande se fez pequeno e o pequeno se faz grande, a sociedade estremece, porque aí a gente muda o mundo. Gandhi fala isso, o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões. A mediunidade de Paulo, mesmo em Listra, quando ele curou o coxo, veio por vias naturais. Ele não fez curso de mediunidade, não foi assim. Ele foi de tal modo tendo uma afinidade com Jesus que naturalmente o ministério, como diz a igreja, a mediunidade, como dizemos nós, se expandiu. Quando a cela se abre, ele tinha tanto poder de convencimento, quanto tinha antes e depois no perfeito caminho, que quando ele fala para os outros, vocês estão livres aqui dentro, eles fazem igual Sócrates. Porque Sócrates fala assim, eu vou beber a cicuta. Não, mas não precisa, você não precisa, senão você vai morrer. Eu falei, isso aqui não é Sócrates. Isso aqui não é Sócrates, isso aqui não é Sócrates. Sócrates não vai morrer. Não, você não precisa beber. Então vocês mudem a lei. Se a lei é essa, eu bebo a cicuta. O carcereiro falou para Sócrates assim, com a chave, né? Irônico. Se eu quiser, eu posso te libertar. Aí Sócrates falou para o carcereiro, viu que o carcereiro era cheio de vício, e falou assim, como podes tu me libertar se os meus escravos são os teus senhores? Ele tinha vício, Sócrates não tinha, Sócrates estava livre. Então, naquele momento, Paulo mostra para nós que ele já não tinha cadeias, não tinha portas. Que onde ele parecia ser o menor, ele era o maior, e onde ele parecia ser o último, ele era o primeiro. E qual o exemplo máximo que nós temos? Não é Saulo, é Jesus. E qual a didática que ele usou? Poderosa antes da cruz. Para mim é singular. Lavar os pés dos discípulos. Vocês vão imaginar, faz quanto que nós estamos aqui? Ó? Nós estamos reunidos
veneração por Jesus, conhecendo seus feitos, percebendo seus ensinos, querendo tê-lo, igual Pedro fala, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí Jesus faz uma surpresinha para nós. Pega uma bacia, coloca água, assentem-se em círculos. A gente pensa que vai acontecer algum milagre, né? Porque assim, agora, né? Algum fenômeno. Tá? Jesus pega igual os escravos faziam, e as mulheres tinham que fazer, às vezes, com os convidados especiais naquela sociedade patriarcal, né? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Lava os pés de um, lava os pés do outro. Pedro, quando vê que está lavando os pés, vai chegar nele, eu acho Pedro ótimo, né? Ele chegou, torceu para a água acabar antes. Como não ia acabar mesmo, ele pegou e já falou assim, o senhor não me lava os pés? Nunca! Pedro é ótimo. Os meus pés, o senhor não põe a mão, o senhor não vai lavar, não aceito. João Batista tinha dito, eu que deveria ser batizado, o senhor vem até mim? Faça como deve ser feito. João Batista diz, esse é aquele que eu disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Olha o maior que você faz menor. Para que o menor se faça maior, João Batista, eu devo diminuir para que ele cresça. Eles me consideram demais, porque eles não estão entendendo que não tem comparação com eles com Jesus, com o Messias. Eu vou ter que sumir, ser decapitado para que ele cresça. Então, quando Pedro fala, não me lavarás os pés? Nunca. Jesus e Pedro são ótimos. Jesus fala assim, Pedro, vou te falar uma coisa. Se eu não lavar os teus pés, não terás mais parte comigo. Mesmo, eu te deserto. Aí Pedro, desesperado, então o senhor me lava até a cabeça. Eu amo o amor de Pedro, é maravilhoso. Aí o que Jesus fala através daquela didática? Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Olha as máximas de Jesus como vão se avolumando e vão ficando mais claras para aqueles espíritos. Começamos lá atrás, né, com as parábolas do grão de trigo, da dracma, do grão de mostarda, do terreno, do reino dos céus, da criança, né? E depois, com o testemunho pessoal, ele faz isso. Então, era deduzível, igual Gesiel falou, que Jesus teria morte e morte de cruz. Estevão falou assim, onde está ele? Ele já veio, fizeram o que quiseram dele, morreu. Mas depois tem aparecimento, os discípulos de Emaús, a história fica alegre, né, Gema? Tudo bem. Mas era presumível que quando o pessoal, Jesus está lá na cruz, aí o pessoal salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Olha, se meu reino fosse desse mundo, se eu quiser fosse, né? Eu diria para ver uma legião de anjos, o pai enviaria. Ou seja, vocês iam ver o que é legião. Quem são os 300? A legião de anjos. Aí ele falou, salva-te mesmo, esse cara está esperando. Na hora H ele vai descer. Vai ser igual a Sansão. Ele vai empurrar o templo assim e vai derrubar o templo. E esses malfeitores, esses que estão jogando com as vestes, ele vai morrer, então vai matar todo mundo, a tempestade que está preparando. Aí Jesus pegou, em tuas mãos entrega o meu espírito, morreu. Imagine o nó tático, estratégico, intelectivo, cognitivo, emocional, interpretativo, literário nosso. Morreu. Como assim? O maior se fez menor? A igreja até usa a expressão que ele foi o cordeiro imolado. Paulo escreve, carregou consigo o peso das nossas iniquidades. Né? Depurou, purificou. Purificou como? Deixou puro ensino com puro exemplo. Mas nós somos os continuadores dos apóstolos, né? Aquele que quiser vir após mim, aí eu de novo, agora nós somos as sementes. Renegue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renegar a si mesmo. Olha o ego, olha a cura. Quem quiser vir após mim, renegue a si mesmo. Faça o último de todos e o servo de todos. Tem isso também. Renegue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Gente, nós não viemos aqui para ser os primeiros. Não é para ser os senhores. Para ser os donos do planeta. Para sermos os impositores. Para sermos os atemorizadores. Nós somos cordeiro em meio a lobo. Nós não somos lobo. Não é nosso destino. É crucial o que estamos dizendo, que estamos falando, gente, porque nós vamos continuar falando de cristianismo puro. Eu falo isso aqui, eu estremeço, que eu falo, nossa, quem sou eu para falar? Aí eu falo isso, eu tinha que estar fazendo. Eu falo, é claro,
Mas alguém tem que falar, alguém tem que afundar para os outros subirem, não é assim? Alguém tem que pensar alto com os irmãos, tá? Então, isso aí nós chegamos para finalizar de nossa parte, né? Essa de Queiroz e Francisco de Assis. Essa de Queiroz, no livro do País da Luz, uma coleçãozinha do excelente médium Fernando de Lacerda, português, ele chega ao plano espiritual, ele fica assim, mas não é possível, gente. Olha as obras que eu tenho, eu sou um escritor famoso. Aí o alfandegário fala assim com ele, o que você tem? Eu tenho os meus livros consagrados. Quais livros? Eu falo, O Crime do Padre Amaro. A padre criminoso que tem passado muito. Eu tenho o primo Basílio. Não quero saber de coisa de família, não. O que você tem aí? Aí foi mostrando os livros, falando, olha, passa ali na incineração e vai, pode seguir, mas não auguro, quer dizer, não imagino coisa boa para você aí na frente, não. Ele estava mendigo. Aí viu os mendigos subindo uma escada, tipo escada de Jacó. Eu falo, gente, esses seres que eu desprezei, moribundos, simplíssimos. Aquele conhece, um analfabetinho de pai e mãe, e ela mesmo. Por que ela está subindo? Eles fizeram bem, cuidaram dos paizinhos. Eles ficavam até o último recurso. Cuidavam dos pais doentes e pediam a Deus que prolongasse a vida dos pais. E ajudava os pobres, eles empobreciam ajudar os pobres, eles dividiam. Aí eu vou olhando e falei assim, olha, até ele era duro, ele falou, não quero subir não, vou ficar aqui mesmo, agora que eu estou invisível, vai acabar com essa sociedade. Essa de Queiroz é um irmão atípico, né? Mas ele fala dos que sobem como são. Jesus fala, aí sim, os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam, essa de Queiroz, serão humilhados. Você não pode subir não, queima isso aí. E Francisco de Assis, para fecharmos nossa reflexão, como que ele simplifica? Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir, que a nossa voz se faça ouvir. Irmão fogo, irmã dor, irmã morte, irmã água. Água pura, simples, casta e boa. Então, nossa expectativa é que, assim como Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Chico Xavier, Gandhi, que nós apacentemos os nossos corações e que nós lembremos que nós somos as sementes que morrem para dar muito fruto de amor, tá? É isso. É conversa singela, mas vocês podem ter certeza que é muito profundamente sincera para os nossos corações, tá? Neste caso, e muito necessário, né? Tá? Agradecemos pela oportunidade, ótimo rever os amigos nessa questão aqui coloquial, tá? E nos confiamos aos amigos coordenadores. Fiquem com Deus, abraço a todos, tá?